Professor Crisaldo te apresentando a segunda companhia, a unidade 7, no que diz respeito à continuidade em torno dos domínios morfoclimáticos. Senhores, tudo bem? Antes dessa aula, minutos antes dessa gravação, desculpa que eu estou fazendo aqui, nós tivemos um atendimento no Google Meet, perfeito? E ali nós demos continuidade a um assunto pertinente, as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Lembramos que o grande responsável por dividir o Brasil em domínios morfoclimáticos foi o professor Aziz Absaber. Vai aparecer aqui embaixo para vocês. Tranquilo. Logo depois da aula, um aluno me interpelou e falou: professor, muito obrigado pelo atendimento no Google Meet, mas se o senhor puder fazer aí um resumão, uma revisão e subir para o YouTube, eu falei: com o maior prazer, aluno. Parabéns, tá? É assim mesmo que a gente trabalha. O interesse do aluno move, tá? Ele empolga o professor, tá bom? Muito bem, então eu vou gravar para você, aluno. Sabe quem é, né? Então, senhores, vamos lá. Aqui na tela nós temos uma imagem de uma área alagada. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do domínio amazônico. Lembra que nós começamos abordando o domínio amazônico e terminamos esse atendimento do Meet hoje, no dia 11/5/2020, às 11, a meio-dia e 40, nós temos esse atendimento e falamos sobre detalhes, algo peculiar ao domínio amazônico, que é de fato importante para uma prova de vestibular. Então, olha só, olhando para essa imagem, o que você percebe? Que o domínio amazônico é uma região coberta por florestas densas latifoliadas, já falamos sobre isso. E essas florestas densas latifoliadas, elas são caracterizadas como florestas arbóreas, já falamos sobre isso. Já estou só abordando aqui, fazendo uma abordagem, a critério de revisão, depois para nós chegarmos no nosso objetivo hoje. Senhores, você percebe também que é uma região com grande quantidade de cursos d'água. Então, essa hidrografia amazônica tão, vamos dizer assim, explícita, tão, vamos dizer assim, imponente sobre esse domínio morfoclimático, ela é responsável pela formação de vegetações hidrófilas ou higrófilas. Tanto faz, hidrófilas ou higrófilas. Ainda mais, sabemos que a Amazônia está numa região torrente, uma região intertropical. Essa região é caracterizada por uma quantidade, vamos dizer assim, significativa de raios solares, temos elevadas temperaturas quase todo ano, acompanhada por quê, senhores? Acompanhada por uma umidade, o que dá, o que é responsável pela formação de vegetações também, o que? Ombrófilas. Perfeito, senhores? Já falamos sobre isso, então só resgatando essas informações. Falamos a respeito também de legislação. A gente abordou que a Amazônia hoje é a menina dos olhos a nível internacional. Falamos, senhores, que dentro da Amazônia, já falamos no vídeo anterior, que nós temos projetos gigantescos aqui dentro, que investem maciçamente na proteção da Amazônia. Porém, o Brasil teve que se mobilizar. E qual foi a principal mobilização a nível brasileiro? O Congresso, em 2012, elaborou um projeto através, do relator chamado Aldo Rabelo, do partido do PCdoB na época. Ele foi responsável por elaborar um documento, o qual foi aprovado e sancionado pela presidente da época, que é o Código Florestal. A retomada de um Código Florestal que estava meio esquecido, fato explicado, por quê? Por não passar por uma revisão. E essa revisão foi feita em 2012. Apesar de termos aí, senhores do Congresso, que uma divisão, um antagonismo muito forte, ideológico. Você tem aí ambientalistas, a bancada ambientalista versus a bancada ruralista. Eis, a polêmica em torno disso tudo que vai trazer, para nós, num contexto mais atual, uma discussão de que fato nós temos que olhar de forma diferente para os domínios morfoclimáticos brasileiros, porque houve de fato na historicidade do Brasil um avanço irracional sobre esses domínios. Um avanço, vamos dizer assim, desorganizado sobre esses domínios morfoclimáticos, o que gerou o surgimento dos hotspots no Brasil. Historicamente, a Mata Atlântica, historicamente aí, o Cerrado são caracterizados como dois hotspots.
para não permitir que a Amazônia, né, venha conhecer essa realidade, para que essa iminência, né, de um hotspot dentro do principal bioma, do principal ecossistema a nível mundial, né, venha a ser um hotspot. Eis aí uma discussão em torno desse Código Florestal. Esse Código Florestal, nós temos que entender o seguinte: ele prevê a formação de APPs, tá? Áreas de proteção permanente, e as chamadas reservas legais, né? Então vamos entender, nós falamos mais cedo, e eu vou, né, abordar novamente esse assunto. Senhores, quando eu falo de APPs, eu estou falando de uma região onde se faz necessário, olha só, tanto no campo como no espaço urbano, olha só, tanto no campo como no espaço urbano é previsto APPs. O que se prevê através das APPs, senhores, dentro do Código Florestal de 2012? As APPs são áreas as quais têm que ser plenamente, dentro da sua plenitude, preservadas. Ou seja, não pode ser vitimizada pela ação antropogênica ou antrópica. Perfeito, senhores? Ação do homem. Tranquilo? E aí o que acontece? Dentro das APPs, você percebe aí, vamos lá, manguezais, restingas, encostas de morros, topos de morros, nascentes e cursos hídricos, cursos de rios. São as principais APPs que nós temos. Elas podem ser encontradas tanto no campo como no espaço urbano. Então as APPs, elas estabelecem essas regras para que não ocorra o que, senhores? Para que não ocorra um processo desenfreado, né, de desmatamento, de destruição ambiental. Tranquilo? E essas APPs também, elas conseguem, né, mitigar, elas conseguem evitar outros tipos de impactos ambientais, além da sua própria extinção nas áreas cobertas por vegetação. Tranquilo? Tranquilo? Além das APPs que nós falamos em aula, nós falamos também das reservas legais. Olha para a Amazônia aqui, senhores. A Amazônia tem uma especificação, tem uma divisão das suas reservas legais, diferentemente de outro domínio morfoclimático. Já vou antecipar. Quando fala de reserva legal no Brasil, você entende que saindo da Amazônia, todo território demarcado, né, seja ela uma chácara, uma fazenda, um sítio, independente, né, de qual seja aí o estabelecimento rural, vamos colocar assim, a palavra mais, vamos dizer assim, mais assertiva, você tem que ter, né, uma previsão de preservação sobre aquele meio. Porque se você não ter essa previsão de preservação, você pode abrangir, né, uma ocupação irregular além do que é permitido. Olha só que interessante. Ou seja, dentro do cerrado, se eu tenho um estabelecimento rural, eu tenho obrigatoriedade legislativa, é uma jurisprudência, desculpa, é uma lei, a qual prevê que qualquer domínio de estabelecimento rural tem que ser preservado pelo menos 20% da sua mata original. Perfeito, 20%. Cerrado, Mata Atlântica, araucárias, pampas, pradarias, campos, né? Pantanal Mato Grossense, Mata dos Cocais, 20% do seu estabelecimento rural tem que ser preservado. Ponto final. Quando eu falo da Amazônia, nós vamos perceber aí que além da Amazônia existe a presença, né, de diversos vestígios, né, de matas. Não é somente áreas florestais densas latifoliadas, como acabamos de colocar anteriormente, mas também existe dentro da Amazônia, senhores, vestígios, resíduos de cerrado. Nós temos vestígios de campos gerais, que são campos mais abertos, de matas de menor porte. Então, quando você presencia essa estratificação dentro da Amazônia, também vem uma lei e vai, vamos dizer assim, organizar esse domínio morfoclimático de uma forma a qual nós entendamos, né, que é estabelecido a partir daquele momento o nível, o grau de ocupação humana em determinado ambiente.
Então, olha só, quando eu falo das áreas florestais da Amazônia, olha só, áreas florestais da Amazônia. Quando eu falo sobre elas, eu tenho que entender, se meu estabelecimento rural, seja ele privado, né, no caso, ou seja ele público, se lá nós temos um predomínio de florestas, isso tem na Amazônia, 80% da propriedade rural tem que ser preservada. É uma reserva legal. Perfeito, senhores? 80% tem que ser reserva legal. Tá bom? Aí quando eu falo, mas dentro da Amazônia também tem cerrado. E o cerrado? Como é que é ali na Amazônia? Senhores, dentro do cerrado, se há cerrado, vestígio de cerrado, e dentro da sua propriedade ele é coberta por esse cerrado, 35% do seu território tem que ser preservado. Para cerrados, 35%. Para áreas florestais, 80%. E campos gerais, 20%. Para alguns, há uma defesa de que essa legislação, essa jurisprudência, né, ela prevê, né, que as áreas às quais nós estamos aqui classificando, né, como reservas legais, beleza? Elas têm que obrigatoriamente atingir essa porcentagem para não ser submetido a penalidades, né? Penalidades as quais é previsto em crimes ambientais, beleza, senhores? Então essa percepção é dada a partir do momento que é sancionada o Código Florestal de 2012, perfeito, senhores? Tranquilo. Lembrando que essa legislação parece ser mais rígida em relação à ocupação desenfreada dos ruralistas, né? Porém, senhores, houve um perdão, houve uma anistia, né, para aqueles responsáveis por grande número de desmatamento, por grande número de depredação ambiental até 2008. Se você ocupou de forma irregular, se você desmatou até 2008, você foi perdoado. É a chamada anistia que foi dada, né, a partir do Código Florestal. Isso é um ponto que foi bastante questionado. Tranquilo. Outra coisa que nós temos que entender em relação à Amazônia, vamos passar aqui rapidinho esse slide. Olha só, senhores, aqui já falamos, tranquilo, já falamos sobre as matas, isso aqui, quando a gente comenta a respeito da presença de terra firme na Amazônia, a presença de terra de várzea e igapó, falamos na aula passada, né? Se quiser dar uma revisada aí rapidinho, vou aproximar aqui a nossa lente, né? Lembre aí, senhores, as áreas de planície da Amazônia, com certeza, é uma área que é bastante ocupada, né, pela mata de igapó. No entanto, as áreas de planalto, olha só, as áreas de planalto são regiões cobertas principalmente por terra firme e terra de várzea, né? Então, essa designação já foi dada, essa explicação já foi, né, falada em outras aulas. Senhores, olha só, falamos também da altimetria das plantas, olha só, bastante contundente, é bastante explícito que na Amazônia, né, predominantemente nós temos essas florestas densas, latifoliadas, ombrófilas. Perfeito? Sempre batendo nessa tecla aí da caracterização da Amazônia. Senhores, outra coisa interessante, olha só, essa imagem de baixo aqui. O que acontece dentro da Amazônia? Para acabar a aula agora, bom? Já falamos a respeito, fortalecendo, porque é importante. Senhores, olha aqui para, olha só, olha a atividade madeireira. Senhores, se nós fôssemos falar aqui a níveis de desmatamento, o maior desmatamento ocorre dentro da Amazônia. Perfeito? Ainda temos essa prática ilegal, irracional, né, bastante, vamos dizer assim, peculiar ao domínio morfoclimático amazônico, né, senhores? Por quê? Estamos falando de florestas de árvores, das mais variadas espécies, as quais alimentam o mercado madeireiro e, no caso, o mercado de imóveis, o mercado de construção civil e aí por diante. Então essa atividade ela tem que ser freada para que a Amazônia no futuro não seja estudada por vocês, né, daqui a 10, 20 anos, que seus filhos não estudem a Amazônia como um hotspot. Né? Então já que tem a legislação, já que tem a jurisprudência, faça valer. Essa é a
que estão em pauta em um mundo hoje, né, que assusta, o conceito de sustentabilidade vem sendo alimentado pelas gerações odiernas, né, atuais. Então, vamos lá. O que nós temos que entender? Que esse impacto, né, ele traz diversos problemas, né, dos mais variados, como, por exemplo, uma Amazônia é considerada aí, senhores, um alimentador dos rios voadores. Já falamos sobre isso no primeiro ano, eu lembro disso. Né? Então esses rios voadores, essa formação de grandes nuvens carregadas de chuvas que alimenta todo o território brasileiro, nascem dentro da Amazônia. Então claramente fica evidente de que uma intensificação do desmatamento pode gerar problemas oriundos à escassez de chuva, ao estresse hídrico. A Amazônia tem 2 tipos de estações bem definidas, um chuvoso e um muito chuvoso. Isso pode ser interferido, isso pode sofrer o quê? Graves consequências com a diminuição das chuvas dentro da Amazônia. Senhores, outra coisa importante que nós falamos na aula, para acabar agora, nós falamos a respeito do processo da formação de corredores ecológicos. O corredor ecológico, ele está relacionado ao que, senhores? Ao processo de dispersão, de disseminação dos vegetais que dependem da proteção florestal. Então, quando você observa uma área dessa aqui totalmente devastada, há uma preocupação direta com a interrupção da dispersão natural dos vegetais, da flora, até mesmo da fauna. E aí nós citamos alguns tipos de dispersões. Nós falamos que os vegetais, eles podem se dispersar, eles podem, né, se multiplicar a partir do processo que há uma distribuição de suas sementes pelo território, pelo seu perímetro. Então o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, uma dispersão vinculada, né, à formiga. Nós chamamos de Myrmecotória. Nós temos uma dispersão vinculada aos rios, Hidrocória. Nós temos uma dispersão vinculadas ao vento, Anemocória. Nós temos uma dispersão vinculada aos animais, a Zoocória. E aí temos diversos tipos de animais responsáveis por esse processo. Como, por exemplo, alguns exemplos que são abordados em prova. Onitorcória. Onitorcória, pelas aves. Primatocória, pelos macacos, pelos primatas. O que mais, senhores? Nós falamos aí. Nós temos aí a Saurocória, pelos répteis. Ictiocória, pelos peixes. Então, nós temos aí até mesmo o próprio homem sendo responsável por essa dispersão que nós chamamos de antropocória. Né? Senhores, baseado nesses tipos de dispersões, a gente fecha a nossa aula entendendo a importância de se manter essa dinâmica natural, ecológica existente dentro dos domínios. Essa biota, essa relação, esse ecossistema, essa relação intrínseca, né, entre os animais, entre a fauna e flora, né, faz com que nós tenhamos a manutenção, a preservação dos nossos, né, domínios morfoclimáticos. Isso não serve só para o Brasil, mas serve também para o mundo inteiro. Né? Nós temos as florestas boreais da Europa praticamente devastadas, extintas. Né? Sofreram grandes impactos por meio dessa intervenção irresponsável, irracional do homem. Perfeito, senhores? Valeu, obrigado. Depois vamos dar continuidade a esse conteúdo, porque ele é extenso. Nós temos que falar a respeito aí de outros, né, conceitos importantíssimos, né, que são inerentes aí
os domínios morfoclimáticos. Perfeito, senhores? Obrigado. Até mais. Um beijo.